Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Grande Dourados, a TV da família douradense. E esse programa aqui é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, que tem sempre a alegria de convidar você e a sua família para fazer parte da igreja, da família da fé, do rebanho do Senhor. E hoje queremos começar o programa com este convite para você e para a sua família. Nós temos uma programação muito extensa na igreja, que atinge todas as faixas etárias da família, mas o objetivo não é somente atender as famílias, o objetivo é levar essas famílias à presença do Senhor nosso Deus e ter também essas famílias como parte da família da fé e para trabalhar conosco na obra do Senhor. Então você e sua família estão convidados a participar das nossas programações. No domingo às 9 horas da manhã nós temos a escola dominical, que é um momento muito especial, que dividimos em classes, tem as classes desde os adultos até as crianças, e ali nós temos um momento muito especial de ensinamentos da Palavra de Deus, o ensino sistemático das Escrituras. Fica o convite para você estar conosco no próximo domingo, às 9 horas, na escola dominical. E à noite, às 19 horas, temos o culto. Este culto é também transmitido aqui pela TV Grande Dourados, mas o bom é você estar presente conosco para fazer parte do culto e cultuar a Deus conosco, não apenas assistir um culto, mas cultuar a Deus juntamente conosco, tá bom? Fica o convite para você e para a sua família para o próximo domingo, tá bom? E hoje nós vamos falar exatamente sobre a presença de Jesus no lar. Então não saia daí, nós vamos para o intervalo. Se você tiver uma Bíblia, pega a sua Bíblia para podermos ler juntos a Palavra de Deus e meditarmos nela, tá bom? Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Olha, nós vamos ler a Palavra de Deus, o texto é do Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, quando registra o Evangelho de João o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus fez, registrado aqui no Evangelho de João, é o primeiro milagre do seu ministério. No capítulo 2, quando ele transformou água em vinho, as bodas de Caná da Galileia. Assim diz a palavra do nosso Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 taças ou 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as suas purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes derramou, ou determinou que tirai agora a água e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então lhes disse o mestre-sala, tendo provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Este episódio das Escrituras é muito interessante para nós, para entendermos algumas coisas sobre a família e especialmente sobre o casamento. O primeiro milagre que Jesus realizou, ele realizou dentro de uma cerimônia judaica de um casamento, ou seja, é a valorização do casamento. Jesus não fez nada aleatoriamente. Todo o ministério de Jesus e todo o registro do Evangelho, as coisas que Jesus faz são coisas normativas para nós, para a igreja, são coisas normativas para a vida cristã, para a nossa comunhão com Deus e para a administração da nossa vida, seja na igreja, seja na sociedade, seja na família, ou seja a sua vida pessoal. Aqui o texto está nos ensinando como nós devemos manter a alegria no casamento. Fala de coisas que nos ajudam, ou princípios que nos ajudam a entender como devemos tratar o casamento, como devemos tratar a família. Deus criou o casamento e instituiu a família e estabeleceu princípios de fidelidade e de felicidade para a família. Sem a presença de Deus e sem os princípios da palavra de Deus dentro de uma família, dentro de um lar, a tendência da família é perder o sentido, perder o sabor. Quantos divórcios, quantas separações, quantas famílias que não conseguem viver bem, não têm harmonia dentro do lar, são lares desestruturados, pais, marido e mulher não se entendem, não se respeitam, pais e filhos não chegam a um acordo, não sabemos se a autoridade dentro daquela casa são os pais ou se são os filhos, lares totalmente desorganizados. Olha, sem a palavra de Deus e sem os princípios da palavra de Deus, é impossível um lar caminhar feliz, caminhar em harmonia, e a casa, a família ser um ambiente agradável para se viver. A caminhada conjugal, ela não é uma estrada rumo à felicidade. Ela é um caminho que também tem suas curvas, tem seus precipícios, tem seus desafios, tem suas lutas. Por isso que a palavra de Deus vai nortear, vai ensinar como que o casal deve viver bem, qual que é o papel do marido, qual que é o papel da mulher, como que um homem deve tratar a sua esposa, como que uma esposa deve tratar o seu marido, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar, amar e respeitar os seus pais. Então, nós temos que saber que a família, ela sofre pressões externas e pressões internas. Poderíamos traçar como pressões externas que a família tanto sofre a própria influência da mídia, esse sistema de massificação, onde não é mais a família e a igreja que está orientando a norma do caráter, dos valores
da nova geração, mas uma mídia massificada. Então, são pressões externas sobre a família, valores deturpados, tantas coisas que circulam o nosso dia a dia, tantas pressões que vêm sobre a família, são pressões econômicas, pressões morais, pressões espirituais, externas. E você já não sabe mais, eu não ensinei isso para o meu filho. Muitos pais nos procuram como pastores e falam assim: pastor, eu não ensinei isso para os meus filhos. Eu sei que você, pai, não ensinou isso para ele. Ele aprendeu com pressões externas, valores, influências externas, que acabaram chegando até a família e deturpando os valores, os princípios da família. De repente um filho chega para um pai e diz simplesmente que não vai obedecê-lo mais. E muitos pais não sabem como lidar com essas pressões externas que vêm influenciando a família. E muitos pais chegam a dizer: eu nunca ensinei isso para ele, eu não sei como que meu filho, eu não estou conhecendo mais meu filho, eu não estou conhecendo mais a minha filha. É uma realidade. Além das pressões externas, nós temos também as pressões internas. O próprio conflito de gerações, o próprio temperamento de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, aqueles temperamentos que não foram trabalhados pelo Espírito Santo, aqueles temperamentos que são às vezes agressivos, mais as carnalidades da própria natureza humana como consequência da queda do homem, como o egoísmo, como a rebeldia, como o conflito de valores e de interesses, são pressões internas. E nesta aventura da caminhada da família, na aventura da caminhada de um casal ou do casamento, não podem faltar duas coisas. Uma é o investimento constante na família. Muitos pais, por exemplo, gastam valores altíssimos com os filhos para ir para uma festa, para ir para uma balada, para ir para uma viagem com amigos, enfim, para alimentar um desejo eletrônico, gasta fortunas de dinheiro, e quando vai investir na vida espiritual desse filho, comprar para ele uma Bíblia, pagar para ele uma inscrição para participar de um acampamento da igreja, para uma viagem voltada para a igreja, para a palavra de Deus, às vezes são mesquinhos. Acabou de gastar horrores com a coisa totalmente mundana e acha pesado demais gastar qualquer valor com a vida espiritual do seu filho. Então fique atento, os investimentos precisam de ser na área certa, porque a maior herança, pai, que você pode deixar para o seu filho, o maior investimento, é uma herança espiritual, é um investimento espiritual na vida dele, até aquele tempo de qualidade, de sentar juntos, estudar a Bíblia, orar um pelo outro. Lembra disso, investimento. A segunda coisa que não pode faltar é a renúncia. Todos os dias nós temos razões humanas para brigarmos uns com os outros dentro de casa, para desentendermos, mas presta atenção, eu disse razões humanas. Todos os dias nós temos uma boa razão humana para brigar um com o outro dentro da nossa própria casa. Então, sem o cimento do amor que traz ao coração do pai e do filho, do marido e da esposa e vice-versa, tem aquele cimento do amor que vai trazer liga a esses corações, que vai chegar esses corações mais próximos um do outro, vai trazê-los para perto um do outro, vai unificar esta família. Sem a doçura da comunicação do lar, sem a perseverante comunhão com Deus, é impossível uma família viver bem os seus dias. E olha que a vida só dá uma safra, famílias nascem, crescem, amadurecem, envelhecem
e morrem. Um dia a família sua, que você foi criada, sua casa paterna, não passará de uma lembrança, de uma memória. E tomara que você tenha guardado bastante fotografias para ver, porque não passará de uma memória. Famílias nascem, crescem, amadurecem, envelhecem e morrem. E esta é a consequência natural da vida, este é o ciclo da marcha da civilização, assim que as coisas acontecem. Então, quando nós falamos de família, de casamento, nós precisamos de entender que a família precisa de resistir aos inimigos que vêm de fora e ela precisa também de resistir às pressões que surgem dentro da própria casa. Aquelas pressões, às vezes do amadurecimento de um filho, de uma filha, do crescimento, ou quando tem um enfrentamento de uma doença, de uma enfermidade, de uma dor, de um problema que surgiu dentro da família. A família e o casal precisam voltar-se para Deus, unicamente para Deus, onde nós encontramos refrigério e paz. E a Bíblia, a palavra de Deus, é o instrumento para você orientar a sua família para uma caminhada feliz, para uma jornada firme aqui sobre a face da terra. É por isso que o texto de João que nós estamos falando, Jesus inicia o seu ministério numa festa de casamento. Foi lá em Caná da Galileia, pegando o mapa da geografia bíblica, nós vemos que é uma região da Galileia, uma das pequenas vilas da Galileia, onde Jesus foi convidado para um casamento. E o primeiro milagre de Jesus ele realiza dentro de um contexto de casamento. Ele transformou água em vinho. Naquela festa do casamento, a ação transformadora de Jesus esteve presente. A ação transformadora de Jesus pode estar presente também na vida da sua família. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos já para falarmos desta ação transformadora de Jesus dentro da família, dentro de um casamento. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422
2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós estamos falando sobre as bodas de Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho, trazendo isso e aplicando para o contexto da família. Algumas lições esse texto nos mostra e eu quero apresentá-las aqui para você. A primeira lição é que nós precisamos de aprender que Jesus deve fazer parte da nossa casa, das nossas festas, da nossa alegria, não só fazer parte, mas Ele é a razão da nossa alegria. O texto aqui diz que Jesus foi convidado para o casamento. Ele foi convidado, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tem famílias e casais, e lá na igreja nós damos curso para noivos, preparando-os para o casamento. E é muito bom que os noivos sejam preparados para o casamento, e este curso é exatamente com o intuito de preparar um jovem, uma jovem, para o contexto de casamento. E às vezes no contexto de casamento a lista é longa, é lista de convidados, é lista de presente, é lista disso, é lista daquilo, mas às vezes Jesus mesmo é só um detalhe daquele casamento. E via de regra, um detalhe figurativo. Quando eu vou sentar com um casal de noivos para organizar a cerimônia do casamento, a liturgia do culto do casamento é uma prerrogativa exclusiva do pastor. É o ministro do Evangelho quem é responsável pela administração, por presidir a liturgia de um culto e por preparar um culto e por ministrar a palavra de Deus. Não só preparar, mas presidir a liturgia do culto. É uma prerrogativa do ministro do Evangelho. E eu não gosto de terceirizar estas coisas. Eu vejo que é um momento que precisa ser valorizado a bênção do Senhor sobre aquele casal, sobre aquela família. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Muitos cerimoniais hoje que são contratados pelos noivos querem passar na frente dos noivos e eles assumirem toda a coordenação do projeto, e muitas das vezes os noivos não podem fazer do jeito deles, tem que fazer do jeito do cerimonial. E muitas das vezes esses cerimoniais querem também que o programa na igreja, o casamento, seja um evento e não um momento de invocar a bênção de Deus sobre os casais. Eu não me rendo a esse tipo de pressão. Eu entendo que a liturgia do culto é uma prerrogativa do pastor, porque é um momento de nós valorizarmos a bênção de Deus sobre aquele lar. Não é um momento apenas decorativo, nem aquela cerimônia para o convidado falar, oh, que cerimônia maravilhosa. Não, é um momento para nós invocarmos a bênção de Deus sobre um lar, sobre a família que está iniciando. E muitas das vezes se lembra de tudo, de todo tipo de convidado, mas se esquece de convidar Jesus para fazer parte daquele casamento, para estar ali presente, para abençoar aquele casamento, para trazer a sua bênção, a sua paz. E nós sabemos que sem a bênção de Deus nada vai para frente. Nós sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Nós sabemos que se Jesus não estiver presente num lar, numa família, ela não sobrevive, ela não vai para frente. Por isso que nós não podemos esquecer que o principal da festa, o convidado principal, a pessoa principal, a figura principal daquela festa é Jesus Cristo, é a presença santa, abençoadora, consagradora de Jesus Cristo na vida daquele casal, na vida daquele casamento. O texto aqui diz que Jesus também foi convidado para estar presente, porque a maior necessidade de uma família é a necessidade de Jesus. O casamento é um cordão de 3 dobras, o noivo, a noiva e Jesus Cristo, ou a Trindade Santa. Quanto mais perto de Deus o casal estiver, mais perto ele estará um do outro. Por isso que Jesus Cristo não pode ser uma figura meramente decorativa no nosso lar, ou no nosso casamento, ou na nossa família, mas ele é a figura principal, porque se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, cuidado para você não fazer tudo enquanto é tipo de lista no seu casamento e não colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua história. Quantos lares hoje que estão arrasados porque Jesus não faz parte daquela casa, Jesus não está presente ali, a palavra dele está ausente do coração, está longe. Não é a palavra dele que está edificando aquele lar, mas são os interesses, as vontades e etc. Então, lembre que Jesus é a figura principal. A verdadeira alegria de uma família está em estar na presença de Jesus, estar na presença do Senhor nosso Deus. E só um detalhe a mais nesse sentido, nós nunca podemos trocar os votos do casamento por declaração de amor. Declaração de amor os noivos devem fazer lá na festa do casamento, na lua de mel, mas no momento do casamento, de invocarmos a bênção de Deus sobre um casamento, este casal tem que se comprometer um com o outro na presença do Senhor, fazendo os votos legítimos do casamento. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Jesus, diz aqui o texto no versículo 2, que Jesus também foi convidado para aquele casamento, e ele foi, e ele esteve presente, e a sua presença foi notória. A sua presença fez toda a diferença naquele casamento. Ele transformou a água em vinho. Mesmo quando Jesus está presente no casamento, não se esqueça que problemas podem acontecer. Mesmo com a presença do Senhor Jesus ali, aqui nesse casamento em Caná da Galileia, o texto registra que acabou o vinho. Acabar um vinho dentro de uma festa de casamento era uma vergonha para os organizadores da festa e, via de regra, para o noivo. O vinho era símbolo da alegria daquela festa. O vinho era como acabar a alegria da festa. Era encerrar um momento que deveria ir até o fim. Ou seja, a festa não acabou. E acabou a comida, acabou o vinho. Enfim, nenhum nem outro podiam acabar. O fato é que acabou o vinho naquela festa, mesmo com Jesus estando presente. Eu quero chamar a sua atenção para esse princípio, porque mesmo sendo uma família cristã, mesmo com a palavra de Deus, mesmo com os valores da palavra de Deus, nós não estamos isentos de problemas, de enfrentarmos lutas, de enfrentarmos adversidades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, o fato de Jesus estar presente não significa que você não vai ter problema. A questão é que os problemas são resolvidos de uma forma mais sensata. Os problemas são enfrentados de uma forma mais sensata. Os problemas são resolvidos de uma forma mais leve. Muitos, para resolver um problema, criam outros. E quando Jesus está presente, os problemas são resolvidos de forma mais suave.
não isenta, então, a tempestade, porque Jesus está no barco. A Bíblia registra um momento que os discípulos passaram por uma tempestade muito grande e Jesus estava presente no barco. Acontece que quando Jesus está presente na família ou no barco, ou esta casa é edificada sobre esta rocha firme, o Senhor Jesus Cristo, quando vêm os problemas, quando sopram os ventos, quando vêm os temporais, quando chega o dia mau na vida daquela família, os problemas são resolvidos pelos critérios da palavra de Deus. E quando os problemas são resolvidos com os critérios da palavra de Deus, por exemplo, o perdão. O perdão é um critério das Escrituras para resolvermos conflitos dentro da família. Outro critério, o amor. Quando nós amamos uns aos outros, nós não queremos odiar, matar, expulsar, dividir, separar, enfim. O amor supera o ódio, o amor supera a crise, o amor supera as lutas, o amor supera dificuldades do casamento. Então, quando nós resolvemos esses problemas que surgem com os critérios da palavra de Deus, eles se tornam mais fáceis de serem resolvidos. O fato de Jesus estar presente não significa que não vai haver problemas na sua casa, mas sim que os problemas terão soluções sensatas. Outro princípio, outra lição que nós precisamos de aprender desse texto é que nós precisamos de diagnosticar o problema o quanto mais cedo. Aqui diz o texto que a mãe de Jesus, também presente, volta para Jesus e diz assim: olha, tem um problema aí na festa, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. E Jesus até responde de uma forma dura para ela: mulher, aqui tem eu contigo, não é chegada a minha hora. Ou seja, ninguém me solicitou nada. As mulheres, elas são mais sensíveis a detectarem esses problemas também, diagnosticarem dentro dos nossos lares esses problemas. É interessante esta orientação das Escrituras. As mulheres parecem estar mais atentas aos problemas que vão aparecendo, surgindo dentro da família. E quanto mais cedo nós diagnosticamos esses problemas, mais fácil se torna a solução deles. Nós buscamos a alegria de volta quando nós diagnosticamos o problema mais cedo. O que mais conspira contra o casamento, contra as famílias, não são grandes problemas, mas são aqueles pequenos problemas que vão surgindo no dia a dia da família. Nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedras, na calçada, naquelas coisas que são menores, é ali que nós tropeçamos. Os grandes problemas hoje já foram pequenos problemas ontem que não foram administrados. Os grandes problemas que surgem dentro da família são quando estouram problemas que começaram pequenos, não começaram grandes, mas não foram observados. Meu querido telespectador, quanto mais cedo nós diagnosticamos o problema, mais fácil é resolvê-lo, mais fácil é a solução dele. Eles não têm mais vinho, disse a mãe de Jesus a ele. E ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Então não deixe os problemas da sua casa se agravarem. Logo que você diagnosticou, não ignore. Enfrenta esse problema enquanto ele está menor, para que você não tenha que administrar uma grande crise dentro da sua família mais tarde. Observe isso, preste atenção a isso. Tenho visto muitos pais desesperados, com grandes problemas na família, porque quando eles foram diagnosticados ainda pequenos, não deram importância. Vai passar, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente, vai passar. Não, isso a mulher está nervosa hoje, mas vai passar. Não, o marido chegou bravo, mas vai passar. Não trate assim os problemas na sua casa. Diagnostica quanto mais cedo, corrija enquanto é pequeno. A Bíblia manda cortar o mal pela raiz. É a forma mais fácil de nós enfrentarmos esses problemas. E você precisa de aprender também
a levar o seu problema à pessoa certa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas, quando diagnosticam um problema, leva para o vizinho, leva para o amigo, espalha na vizinhança, espalha dentro da família, faz aquela montanha de dificuldades, mas não vai na pessoa certa. Diagnosticando o problema, você deve curvar-se aos pés de Cristo, pedir a Ele a orientação segura da palavra dEle e enfrentar este problema. E é preciso aguardar o tempo certo, não é chegada a minha hora. Jesus depois, quando chegou o momento, Ele mandou que as talhas fossem cheias de água, eram 6, e Ele então mandou que servisse a sala, e quando levou aquela água transformada em vinho, o próprio mestre Sala chama o noivo e diz: olha, todos servem primeiro o vinho inferior, e o melhor vinho, depois o inferior. Você serviu primeiro o inferior e deixou o melhor vinho para o final da festa. Na verdade é que ele não sabia que era um ato da graça misericordiosa do nosso Deus. E assim foi transformado água em vinho. O casamento enfrenta lutas, mas ele também se depara com a belíssima transformação quando Cristo está presente. Coloque os seus problemas da sua família aos pés de Cristo. É Ele quem transforma a água em vinho. É Ele quem transforma um coração de pedra num coração de carne. É Ele que transforma um caráter duro, um temperamento difícil, numa pessoa amável, saudável, boa de convívio. É Ele que quebranta um coração incrédulo e faz dele um coração crente. É Ele que pega um homem pecador no seu estado de pecado e miséria e transforma num remido do Senhor, num filho de Deus, para viver na dimensão da graça de Deus e da misericórdia de Deus. É Ele que transforma a água em vinho. É Ele que transforma famílias que estão vivendo em apuro, vivendo grandes dificuldades, e transforma este problema em graça. Confie no Senhor, entregue a Ele a sua vida, a sua casa, a sua família. Confia no Senhor de todo o seu coração. É Ele quem faz as grandes transformações no coração do homem, no coração da família, no coração da sociedade. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para encerrar o programa Andando com Cristo de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós chegamos no momento final do nosso programa.
lembrando desta transformação, e com Jesus o melhor está por vir. O vinho bom só veio quando houve a transformação. Assim é com Jesus na nossa vida, o melhor está por vir. E é este melhor que está por vir que eu gostaria que chegasse ao seu coração, à sua casa, com a graça do Evangelho. Vamos orar por isso. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração. Senhor Deus, nosso Pai, oramos pelas famílias que nos assistem neste momento. Sabemos que com a presença do Senhor no nosso lar, o melhor está por vir. Podemos ter esperança, podemos ter alegria, podemos desfrutar do Teu amor, da Tua graça, da Tua paz. Ó Deus, visita o coração de cada um dos nossos telespectadores neste momento e que esta graça que transformou água em vinho, que transforma lares cheios de brigas, de palavrões, de confusões, em lares santificados pelo Teu Evangelho, pela Tua graça, pela Tua palavra. Oramos por estes lares e entregamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Eu aguardo você neste domingo na igreja para adorarmos juntos ao nosso Deus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Josué, o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória.